Então, a gente já está gravando essa reunião. A gente vai iniciar nossa palestra. A Mari já apresentou uma outra vez para a gente, tem mais ou menos um ano já que ela teve essa primeira palestra com a gente. E hoje ela voltou com um tema que é muito bom, que é uma coisa que a gente trabalha bastante ali na empresa, que é licitações, como iniciar nessa área. Eu vou apresentar a Mari. Então, ela é formada em Engenharia Civil pela Fundação Assis Gurcax, a FAG de Cascavel, é especialista em avaliações e perícias de engenharia pela Unip, em Beck de Foz do Iguaçu, e é proprietária e engenheira civil da MF Chefisco Engenharia. Eu espero que vocês aproveitem muito essa palestra. É um conteúdo muito rico e que pode auxiliar muito a gente na nossa futura profissão. Qualquer coisa vocês podem me mandando no chat, que eu vou estar auxiliando a Mari. E se quiser falar, só ergue a mão que a gente, assim que tiver uma brechinha na explicação da Mari, a gente vai estar dando a oportunidade para vocês falarem. Uma boa palestra a todos e aproveitem muito. Tudo agora é com você, Mari. Obrigada, Kai. Complementando essa apresentação, chefe da Kai. Boa noite a todos. Não sei se tem alguém aqui que participou da minha última palestra. Se tiver alguém, dá um oi aí. Foi uma palestra muito legal. Gostei muito de compartilhar um pouco desse conhecimento que eu tinha. Nós fizemos um estudo de caso e trouxeram muitas dúvidas na questão de perícias. E conversando com a Kai, ela me trouxe que esse tema de licitações era muito legal. Então, por que eu escolhi esse tema? Porque quando eu me formei, eu não tinha muito dinheiro para começar na área. Então, aonde que eu podia começar sem que eu gastasse muito? Licitações é um tema muito legal para esse sentido. Você não precisa ter um custo inicial para poder participar delas. E aqui a gente vai conversar um pouco sobre o que a gente precisa. Então, primeiro, quem sou eu? Sou engenheira civil. Descobri hoje que minha empresa está completando 5 anos, quando eu fui montar a palestra para vocês. Todo mundo está vendo? Está certinho? Ou eu parei de compartilhar? Tá compartilhando, só que sem os slides, Mari. Eita, deixa eu voltar. Compartilhar agora. Alguém começou a compartilhar, eu acho. Mas não sou eu. Só um minutinho, Mari. Tem Eu tirei, eu acho, Kai. mesmo. Pronto, voltou. Deu certo, né? Deu. Então, hoje eu descobri que minha empresa está completando 5 anos. Sou formada desde 2018. Fiz uma pós em avaliações e perícias, assim que eu me formei. Me cadastrei numa pós recentemente, essa semana, na parte de manifestações patológicas. Estou fazendo um curso também de técnico em cartografia. Então, aos poucos a gente vai se especializando. Hoje, a minha empresa ela é composta de 3 funcionários. A Kai é o meu braço direito, que está comigo há mais tempo. Ela está hoje como coordenadora da operação. Aí nós temos também um outro funcionário que está mais pela parte de campo, fazer vistoria nos clientes, acompanhar algumas obras que a gente está cuidando da execução, e ele também faz a redação de laudos. E nós temos uma funcionária só cuidando de licitações. Então, para vocês verem o quanto é importante essa parte, para nós representa um número muito grande. E a nossa empresa hoje, através das licitações, já chegou em mais de 10 estados. A gente já atendeu mais de 90 cidades. E nós somos especialistas na parte de avaliação de imóveis. Então, essas licitações são todas de avaliação. Então, a gente já fez a avaliação de mais ou menos 900 mil metros quadrados de área. Então, é um número bem expressivo. E por que é um número expressivo? Porque a gente vai participar dessa licitação sem precisar ter ido até a cidade. A gente participa de forma online. Então, essas licitações com a lei nova de licitação nos ajudou muito a fazer essa parte de ter uma renda a mais, sem precisar ter um custo com deslocamento para participar das licitações, ir lá, imprimir a documentação e levar presencialmente. Então, aqui já expliquei um pouquinho para vocês por que a gente participa.
O custo para que você possa participar antes de ganhar é muito baixo e você pode chegar em qualquer lugar do mundo, tendo conhecimento, a empresa que se enquadre dentro do que a licitação solicita e tendo coragem. Precisa ter muita coragem também. Até aqui tá tudo certo? Posso continuar? Acredito que sim. Pode, mas no chat tá tranquilo. Então, aqui eu montei como se fosse um roteirinho. Antes de iniciarmos com as licitações, a gente precisa abrir uma empresa. O que uma empresa precisa ter? Kai, aqui todos são da engenharia ou tem alguém de arquitetura? A maioria eu creio que seja só de engenharia mesmo, mas Então, vou focar mais na engenharia. Uma empresa de engenharia, ela não pode ser MEI. MEI não faz prestação de serviços de engenharia. Então, a gente já inicia por aí. Então, ela precisa ser uma microempresa, empresária individual. Aí vocês vão analisar de acordo com o contador de vocês. Como não é MEI, aí a gente já vai precisar de um contador para nos auxiliar. E ela precisa ter a atividade de serviços de engenharia, que é um código específico do CNAE. Se ela não tiver isso, ela não pode fazer trabalhos de engenharia. Qual que é Aí, o código KNAI? já te falo. Só um pouquinho, João. Vou abrir o meu CNPJ aqui que eu te falo, que de cabeça eu não sei. Só minha contadora que cuida dessa parte. Peraí que eu já vou abrir agora e já te respondo. Eu pergunto isso porque eu tenho uma empresa, né? Só que eu trabalho com equipamentos agrícolas, né? Legal. Mas como que é a função do teu trabalho? Eu faço projetos hoje para agroindústria, né? Projetos de layout, locação, né? Até estou trabalhando um agora. Legal. E faço representação de empresas, né? Do agronegócio, silos, secadores. Show. Então, assim, o KNAI que nós temos é o 71.12, daí 000, que ele é de serviços de engenharia. E também Perfeito. tem alguns KNAI, João, que é já específico na parte de locação de máquinas, projetos agrícolas, instalação, obra. Então, também seria interessante você colocar outros KNAIs mais nessa área. Então, você pode pôr cada tipo de KNAI para cada tipo de atividade. Isso aí, Sérgio, o KNAI define o tipo da empresa e a atividade que ela vai exercer. Perfeito. E você não precisa colocar um KNAI só na empresa, tá? A minha empresa, o CNPJ tem 2 páginas. Quando eu criei, eu quis colocar o máximo de KNAIs possíveis, porque eu queria participar de licitações, atender outros clientes, e eu preciso estar dentro da lei. Então, não tem custo para você colocar quantos quiser, porém, para alterar depois, tem custo. Respondido? Respondido, obrigado. Fechou, de nada. Outro ponto importante, depois que eu criei a minha empresa, o que eu preciso fazer? Empresa de engenharia que presta serviços, faz projetos, executa obra. No nosso caso, a gente faz só laudos, só modo de dizer. A gente não vai construir um prédio, por exemplo. A gente precisa ter o CREA da pessoa física, da engenheira, e a gente precisa ter o CREA da empresa. Se a gente faz serviço, no teu caso, João, vou pegar você como exemplo. Se a gente faz serviço de engenharia, projeto, por exemplo, e a gente não tem o CREA da empresa, a gente não pode emitir nota fiscal e representar que o trabalho foi feito pela empresa. A gente precisa fazer tudo pelo CREA da pessoa física. Certo? Então, quando a gente tem uma empresa de engenharia, ela precisa ter o CREA dela também registrado. O que acontece? Quer falar, senhor Ailton? Oi, Mariana, eu quero falar assim. Pessoal, é o seguinte, eu tenho empresa de construção civil, eu atuo no mercado, tá? Sou empresário já há mais de 30 anos e executo obras de piso ao teto, né? No caso, eu já tranquei 3 faculdades de engenharia, porque eu preciso do CREA. Toda vez que eu começo a fazer engenharia, acontece muito trabalho e eu acabo não dando conta de estudar. E falando em licitação, na verdade, eu já ingressei nisso daí, eu sou cadastrado no SICAF,
né, eu me deparei com muitas barreiras para poder ganhar uma licitação. Mas me deparei com tanta barreira que eu acabei desistindo, porque é assim, sabe? Como você falou, você trabalha, você participa de licitação fazendo avaliação de obra, não é isso? Avaliação de imóveis, então pode De ser um imóveis. terreno, pode ser uma Tá. construção. De edificações, no caso. Isso, é para valor, não é para ver se ela vai continuar de pé ou não, por exemplo. Tá. A parte executiva, a gente encontra com umas barreiras pesadas que se chama acervo. Vou Então, vamos chegar lá. supor, se eu participo de uma licitação, né, de uma obra, que tem vários setores, vamos supor, como a parte de fundação, que a gente começa lá da sondagem do solo, né? A parte de toda a infraestrutura, superestrutura, acabamento, instalações elétricas, hidráulica, hidrossanitário, né? Às vezes você entra num projeto sustentável, como instalação de placa solar, né? Que é a energia fotovoltaica, e daí por diante. Então, exigiam de mim todos os acervos. E apesar, né, de eu ter já 4 décadas nisso, né, eu comecei a trabalhar, né, no início dos anos 80. Mas a gente vai executando obra e nós não tínhamos aquela cultura de fazer o acervo de cada obra, né? Então, eu me deparei com isso. Então, eu tive várias dificuldades. E a gente temos também dificuldade por conta que todos os órgãos públicos, eles já têm a equipe que eles trazem, e principalmente quando, né, as pessoas ganham propinas até para poder, né, botar os deles para poder resolver. Então, dificulta muito. Então, eu tinha um cadastro na Colicitação que eu fiz um baita investimento, na época, minha empresa com minha engenharia, para poder fazer avaliação de planilha. E eu me deparava com coisas absurdas, tá? Na planilha que eles mandavam, que era a planilha que a gente tinha que adotar como referência para o orçamento. Você tem que fazer tudo baseado naquela planilha. Então, o que é que acontece? Tinha situações que a verba que estava determinada para executar aquele serviço não dava para pagar o material. E eu sei que, resumindo a situação, né, eu recuei porque, na verdade, eu só perdi dinheiro, praticamente. Investi para caramba, então todas as planilhas me deparava com muitos problemas. Eu estou falando isso da parte executiva, né? De executar a obra, né? Eu acredito que essa parte que você faz, Mariana, eu acho que é mais leve, né? Para esse tipo de situação. Mas eu resolvi nunca mais participar de licitação pública. Eu prefiro pegar a obra, né, de cliente final, porque eu vou lá. Eu trabalho com planejamento, execução e controle, na verdade. Então, eu também sou cadista, né, orçamentista, aí eu faço o estudo de viabilidade, tá? Eu faço todos os projetos, eu faço a aprovação do projeto, executo a obra e entrego na chave. Eu trabalho com obra de médio e grande porte, né? Não importa a obra. Mas, voltando ao assunto de licitação, então eu fiquei, né, muito revoltado pelo custo que eu tive, tá? O investimento que eu fiz nisso daí, e não tive sucesso, né, e nem tive resultado. Isso não quer dizer que as outras pessoas não podem ter resultado. Eu fiz isso aqui no estado dentro de São Paulo, tá? Então, São Paulo e região, eu participei de licitação. Tá? Eu não fiz isso em outros estados, apesar que eu também prestei serviço 22 anos, né, em Maceió, lá em Alagoas. Tá? 22 anos. Então, em Maceió, eu tive a maior empresa de serviço terceirizado. Tá? E quantas licitações o senhor participou na vida?
com a tua empresa? Aqui eu participei, eu acredito, de umas 20. Tá, beleza. Eu vou tentar indo por pontos para ir trazendo um pouco sobre isso que o senhor falou. O senhor falou muitas coisas interessantes. Sobre a questão de participar da licitação, um ponto que eu coloquei mais para frente, mas já vou abordar, depois eu recordo vocês. Um ponto que faz com que as pessoas não participem de licitações é que elas perdem as primeiras, ou elas dão lances muito baixos pela questão de precificação e acabam desistindo. Então, a questão da licitação é algo bem complexo. Tem baixo custo para você poder participar, realmente, mas você precisa ter uma experiência, entendimento das leis e das normas, para que você não caia nisso de ter prejuízo. Porque aqui no escritório a gente vê muito. Eu escolhi trabalhar só com a área de avaliações. Então, a CAE é prova viva. Se é avaliação de terra nua, que daí, no caso, se enquadra como avaliação de engenheiro agrônomo, a gente não faz. Se é avaliação e topografia, a gente não pega. Então, a gente só faz a avaliação de imóveis, que é algo que compete a mim e à empresa. Quando precisa contratar mais algum trabalho, a gente não pega. A questão de construção, hoje eu sou responsável técnica de mais uma empresa, e eles me contrataram justamente por causa da experiência com licitações. Então, eles fazem a parte de horas máquinas, então eles têm várias máquinas que eles alugam, então a gente também participa nesse lado de licitações, e eles também fazem construções. Então, eu também entendo essa questão, seu Ayrton, na parte de, chegou uma planilha com orçamento e essa planilha não condiz com o que eu vou executar na obra. Porém, tendo uma expertise ali, vou te dar umas dicas que daí o senhor pode tentar de novo, daí o senhor me conta se vai dar certo. Exatamente, Stephanie. Quando é publicado o edital, a gente tem um prazo para que a gente possa analisar toda a documentação e se vai fazer sentido o que está na planilha para o que eu vou executar. Então, eu posso impugnar ou pedir esclarecimentos. Normalmente, a gente faz impugnação de edital na parte de avaliações. Agora eu vou entrar num tema polêmico. Quando eles solicitam avaliação de corretores de imóveis. Corretor de imóvel, ele não pode fazer a avaliação do imóvel. Ele só pode fazer um parecer opinativo. Então, para o que o município precisa, não atende. Agora, se o município quiser algo diferente, aí se enquadra. Então, a gente consegue impugnar nesse caso. E o que acontece também? Normalmente, as prefeituras fazem uma licitação para alguém fazer o projeto. Aí vem uma empresa, ganha por um valor irrisório e faz um projeto meia boca. Daí eles contratam outra empresa para fazer o orçamento desse projeto meia boca. Essa empresa não está nem aí com o que está no projeto, ela quer só fazer o orçamento. Aí depois tem a licitação que o seu Ayrton ganha. E daí o seu Ayrton tem um orçamento errado e um projeto errado, né? E daí o seu Ayrton vai lá e perde dinheiro. Isso acontece com frequência. Mas não dá para trabalhar com aditivo nesses casos aí? Vai depender muito do que o edital permite. Porque quando você vai participar dessa licitação, ela já vai te dizer se faz sentido o aditivo ou não. Mas eu sou do pensamento igual da Stephanie. Impugnar o edital, porque o que está sendo proposto não é possível executar. Isso é muito comum de acontecer. Então, a gente precisa fazer um estudo antes do edital, com calma. Por isso que hoje a gente tem uma pessoa só para isso lá no escritório, para que ela consiga analisar todas as possíveis falhas que vai ter, ou possíveis problemas, para que a gente consiga melhorar esse edital para o lado nosso e para as outras empresas. Porque muitas vezes o edital está favorecendo alguma empresa específica. Quer falar, Kai? Só para comentar o que o Denner mandou no chat. Uma saída ou solução é atuar como CREA, como profissional autônomo, para trabalhar em equipe ou trabalhar para outros colegas que têm escritório de engenharia, com registro profissional na prefeitura para gerar notas fiscais. Vou fazer um comentário sobre isso também. As licitações, elas não contratam normalmente pessoa física, elas contratam pessoa jurídica. Então, Denner, esse teu caso é para atender clientes no dia a dia, tá? Como o Denner, não como a empresa do Denner. Mas para as licitações, eles pedem CNPJ.
Então, daí, no caso, fazendo nessa forma, você não consegue atender os itens necessários no edital. O que mais que o seu Ailton falou? Sobre experiência, então, a gente precisa ter experiência, a gente não pode mentir, porque eles precisam que a gente comprove, e a gente vai comprovar através de acervo, que foi um tema que a gente postou no blog do nosso site, diferença de acervo e ART. A ART, todo o trabalho que a gente faz, a gente precisa emitir uma ART. Estamos alinhados quanto a isso. Deve emitir. Eu emito. Muitas pessoas não emitem, mas a gente não vai entrar nesse mérito. O acervo, ele é um documento que você vai fazer comprovando que essa ART foi concluída. Então, que eu prestei esse serviço e eu concluí ele. Que daí a gente chama de CAT, Certidão de Acervo Técnico. Essa CAT, que o senhor Ailton falou que é difícil, às vezes, conseguir, ela pode ser de duas formas, Sérgio. Ela pode ser com atestado ou sem atestado. A CAT com atestado é o que o Sérgio falou. Vou dar um exemplo. Eu estou fazendo uma avaliação de um imóvel para o Sérgio particular, tá? Pessoa física ou jurídica, depende. Aí eu fiz a ART, que eu comecei o trabalho hoje, e que eu vou terminar no final do mês. Quando eu fizer o trabalho, Obrigada, Caio. Quando eu fizer o trabalho, eu vou chegar, vou entregar o meu laudo. Eu, Mariana, entrego também um termo de conclusão, onde o Sérgio vai assinar, dizendo que o que ele me contratou foi isso, e eu entreguei isso. Normalmente o pessoal não faz, mas isso é uma segurança nossa. E eu também mando um atestado de conclusão de serviço. Nesse atestado é onde eu coloco lá que eu fui contratada pelo Sérgio para fazer uma avaliação de uma casa residencial ou casa comercial, enfim, uma casa com tantos quartos, tantos metros quadrados, tal padrão, em tal lugar, que a RT do serviço é tal e que eu entreguei tudo dentro do prazo. O Sérgio vai assinar. O Sérgio assinando, eu vou dar baixa nessa minha RT, porque o meu trabalho foi concluído. Muito importante sempre dar baixa na RT quando o trabalho é concluído. Isso também o pessoal não faz. Teve um dia que a Kai pegou e ficou uma semana dando baixa em todas as minhas RTs. Então, você precisa dar baixa no prazo que você entregou o trabalho. Senão, a tua RT fica aberta, mas o trabalho já foi entregue. Aí, eu vou entrar em contato com o CREA, lá com o meu login de engenheira, e vou mandar a minha RT baixada, essa certidão do Sérgio dizendo que eu entreguei o trabalho, e vou falar, CREA, eu quero uma CAT com atestado. Nesse caso, eu posso pegar um serviço, uma declaração e mandar. Esse acervo, ele é muito valioso, porque além de comprovar que eu fiz, tem o meu cliente atestando que eu fiz. Então, esse é o CAT com atestado. Aí nós temos a CAT sem atestado, que é quando eu dou baixa na RT e eu não peço uma declaração do Sérgio, ou do João, ou da Kai, ou da Bruna, dizendo que eu fiz o trabalho. Eu simplesmente dou baixa, o CREA acredita em mim, e eu posso mandar, se eu não me engano, 20 serviços. Então, eu posso mandar 20 RTs de uma vez só, para fazer um acervo sem atestado. Então, quando é algo mais simples, a gente pode fazer sem atestado. Eu não preciso dessa declaração. Esse aí sai na hora, é mais rápido. O com atestado demora até 7 dias, depende do CREA. Pode ser que o CREA te peça para você repassar os laudos, os projetos, comprovações de que você fez esse trabalho. Mas é super tranquilo. Isso é algo que os editais pedem. CAT, com ou sem atestado. Se você tiver uma CAT com 20 ART sem atestado, ela não tem o mesmo valor do que uma CAT com atestado. Então, são esses detalhes que a gente precisa prestar atenção no edital. Até aqui, tudo bem? Tem mais alguma dúvida sobre isso? No chat tá tranquilo, né? Ah, tá tranquilo. Tô entendendo tudo certinho. Obrigada, Bru. Obrigada, Kai. Agora, sobre aonde encontrar essas licitações. O seu Ailton falou que são poucas pessoas que conhecem, que é o Com Licitação. É um dos sites mais tops de licitação que tem.
Porém, ele é pago, ele é caríssimo. Eu não pago ele, eu acho muito caro. Eu já fiz um teste e achei muito caro e não fiz. Ele é tipo cerca de 3, 4 mil reais anual. Acho um valor bem expressivo. Então, a gente pode ter plataformas pagas. Hoje a gente tem uma plataforma paga que a gente participa, que chama Meta Licitações. Ela é, putz, não vou lembrar agora, 1.000 e pouco por ano. Então, mas ela também me passa as licitações. A diferença é que na com licitação eu consigo participar das licitações, eu consigo impugnar, eu consigo fazer várias coisas que na Meta Licitações eu não faço. E tem outras N plataformas. Outra forma que você consegue é no Gov. Então, se você for no Compras Gov, você consegue localizar várias licitações também. Ele vai te passar bastante opção. No jornal, a gente também vê pelo Diário Oficial. E se você for no site das prefeituras, você também consegue identificar. Porém, é um trabalho bem mais moroso. Eu vi que o Danilo mandou que a gente consegue achar alguma licitação que não exija acervo técnico, tendo em vista que tenha interesse em iniciar nesse ramo? Sim, Danilo, você consegue. Porém, vai depender muito da área que você quer prestar serviço. No que você está pensando em participar? Até que você me responda, vou dando alguns exemplos. O que você pode fazer? Você pode fazer parceria, igual o Denner falou, com outros engenheiros que tenham acervo, tá? E esse engenheiro, ele vai ser responsável técnico da tua empresa. Então, você vai ter que registrar ele junto ao CREA, na tua empresa, e ele vai ter o acervo dele, e vai poder representar a sua empresa. Então, é como se ele fosse seu funcionário. Aí você pode. A partir disso, você consegue... a partir disso, você consegue prestar serviço e fazer uma RT de coautoria. Então, por exemplo, o João entrou em parceria com você, ele tem acervo. Nesse serviço, o João vai te auxiliar, acompanhar a parte do aluguel das máquinas, a execução do serviço. E depois você fala, João, obrigado, agora eu já consegui entender, eu já tenho o acervo desse serviço que a gente prestou junto e vou fazer sozinho. Então, você dá baixa na responsabilidade técnica dele depois que terminar de entregar essa licitação que vocês ganharam, e depois você começa a fazer sozinho. Aí, você colocou, né, serviços de máquinas pesadas. Eu sou responsável técnica de uma empresa que faz esse trabalho. Há uns 15 dias atrás, nós participamos de uma licitação nesse sentido. Eles não pediam acervo técnico desse trabalho. Eles pediam apenas uma declaração de uma empresa jurídica ou pública de que foi prestado serviço com esse tipo de máquina. E eles também, é uma licitação um pouco diferente. Eles pediam também o documento do motorista, o documento da máquina, então eles exigiram ali que a máquina tinha que ter X anos. Foi um motivo que a gente queria impugnar também a licitação, porque não pode exigir que uma máquina tenha 2 anos de idade que ela entrou em circulação, enquanto outra pode ter 20. Então, a gente viu que estava tendenciando para alguma empresa. Então, motivo de impugnar também. Mas se você tiver lendo o edital e tiver alguma dúvida, pode mandar para nós que a gente dá umas dicas aí. A gente tem consultoria também nessa parte para ajudar vocês. Exato, Sérgio. Licitação direcionada. Agora eu vou para o Rafael. Ok. Ele mandou assim: existe alguma legislação específica que regule a colicitação entre empresas? Quais cuidados legais as empresas devem tomar para não infringir normas ao participar de uma colicitação? A colicitação que você diz, eu não sei se é a mesma coisa que eu estava dizendo. Com licitação é a plataforma que a gente pesquisa as licitações. A colicitação, vamos ver se eu entendi correto, eu juntar outras empresas para participar junto. Acredito que seja isso, né? Participar em parceria? Só para eu não explicar errado. Rafael, se você quiser abrir o microfone para explicar. Até que o Rafael fale, eu vou trazer alguns exemplos sobre isso. Uma coisa que a gente encontra muito
São licitações que você não pode subcontratar. O que quer dizer isso? Eu não posso ganhar a licitação e contratar o Ailton para fazer o trabalho lá em São Paulo. Quem tem que fazer sou eu ou os meus funcionários. Então, o que o pessoal faz? O pessoal costuma ganhar licitações de outros estados. Não nós, a gente vai até os outros estados. Mas mandam um aluno, um estudante, um técnico para fazer esse trabalho. Se na licitação, normalmente tem um item só sobre subcontratação. Se na licitação estiver escrito que não pode subcontratar, não pode. O que a gente faz? A gente mapeia essas licitações que as pessoas ganharam com valores muito baixos e vai acompanhando. A gente consegue identificar vários casos, porque a gente acaba conhecendo as pessoas que são nossos concorrentes e vê que eles estão subcontratando e a gente consegue entrar em contato com a prefeitura, denunciar e eles não vão mais poder atender. Pode falar, Rafael. Mariana, boa noite a Boa todos. noite. Eu quero dizer assim, que colicitação é uma estratégia que visa aproveitar a capacidade combinada de diferentes empresas para atender aos requisitos de maior ou mais complexo em licitações públicas. Você, por exemplo, a minha empresa de engenharia, uma empresa de advocacia, uma empresa... Isso? Isso. Tá, é possível sim, tá? Porém, a gente precisa de um contrato muito bem amarrado, dizendo que, por exemplo, essa parceria é para essa licitação específica, tá? Ou estar dentro do contrato social, algo nesse sentido. Porque muitas vezes o acervo técnico, ele é do profissional, ele não é da empresa. Porque quem precisa fazer RT é o profissional. A gente pode vincular ou não com a empresa. Entendi. Então, isso daí aumentaria a minha chance de sucesso numa licitação. Se a licitação permitir que você faça isso, tranquilo. Mas, como eu disse, se você tiver alguma licitação específica, manda para nós, manda para cá e que a gente dá uma dica de como que pode ser. Tá bom? Entendi. Tranquilo. E sobre Obrigado. a legislação, de nada. A gente tem também a lei de licitações, que ela é nova, ela é de 2021, foi atualizada. Então, ali que começou as licitações online, não é mais as licitações presenciais. Agora é obrigatório que ela seja online. Então, também diminuiu um pouco essa parte de propina. A gente percebeu bastante que diminuiu isso. E, Sérgio, o acervo é sempre do profissional, não é? Exatamente. Eu faço um acervo da Mariana, tá? Porém, hoje, como eu sou responsável técnica de 2 empresas, eu tenho que fazer execução de obras com a empresa X, avaliação de laudos de imóveis com a empresa Y. Como eu vou emitir nota fiscal desse trabalho, a Mariana não emite nota. Eu não emito, eu emito só pela MF Sherpinski ou pela outra empresa. Então, nesse caso, quando eu vou fazer a minha RT, tem um campo lá que eu coloco, que foi a Mariana que executou, porém, a empresa que a Mariana está prestando serviço é a MF Sherpinski, ou é 1, 2, 3, 4. Então, a gente vai fazer o acervo da Mariana, porém, quando a Mariana executou esse serviço, ela executou juntamente com a empresa. Então, fica vinculado. Mas eu não posso fazer um acervo da empresa, porque a empresa não emite RT, só o profissional. Consegui te esclarecer essa dúvida? Fechou. Algo mais até aqui? Mariana, é o seguinte, você sabe quem ganha a licitação, na verdade, é o menor preço, né? Não concordo. Das que eu participei, na verdade, era o menor preço. Na verdade, já tem aí uns 5 anos, mais ou menos, que eu encostei essa ideia de licitação, tá? Então, eu já estou um pouco desatualizado. Então, estou passando aqui só os exemplos, né, que eu passei quando eu participei de licitação. E eu cheguei a presenciar licitações que, na verdade, a empresa é que ganhou a licitação, né? Era a empresa que já prestava serviço, né, para o município,
E o que é que acontece? Em 90 dias, essa empresa já estava com aditivo contratual. Então, assim, o que é que você se sente, com uma situação, desse nível? É que você se sente que você foi passado para trás, você foi sacaneado. Porque, assim, vamos supor, eu fiz lá, trabalhei para caramba, fiz todo o orçamento da obra, perdi tempo, investi, paguei os funcionários, toda a minha engenharia que me acompanhou, e, no final, o meu orçamento não foi válido porque teve alguém que foi lá e botou o orçamento mais baixo e com 90 dias já tinha aditivo. Porque quem presta serviço para órgão público, tá, ou que seja municipal, estadual ou federal, se sabe que para você poder encaixar um aditivo ali é barreira, você trabalha muito. Você Eu nunca pedi precisa, aditivo. você precisa, assim, ter vários pontos de comprovação, que levou, que chegou aquele aditivo. Então, sei lá, você teve, assim, motivos de força maior, situações climáticas, algo que Pandemia. o projeto foi alterado, tá entendendo? E daí por diante. Mas, assim, o que eu estou passando assim é porque eu preciso, ainda hoje, eu acredito, ainda não caiu a ficha, eu ainda não entendi o porquê eu não consegui ganhar uma licitação. Então, como você está no ramo, tá aí nesse processo licitatório, tá? Eu acredito que você tem experiência, eu quero ver que eu aprendo alguma coisa com você, porque se por acaso eu resolver voltar, eu encontro lá uns caminhos para ver se tem sucesso. Posso Assim, eu contribuir? espero. Claro, João. Ailton, eu não sei se eu vou conseguir te ajudar, mas pelo que eu entendi da tua questão aí, cara, essa licitação aí ela foi direcionada, entendeu? Sim. Literalmente. Eu É. faço muito projeto CAPEX aqui, eu vou puxar um pouquinho mais para a área mecânica, tá? Onde a gente, para atender um cliente, a gente coloca lá vários itens que vão atender o cliente, praticamente direcionando quem vai atender ele, entendeu? Certo. Muito dificilmente alguma outra empresa que ofereça o serviço vai conseguir chegar nos itens específicos. E esse é o grande problema. Não, Ele direciona, às vezes, uma marca, falando mais, eu não entendo muito de equipamentos, assim, mas, por exemplo, uma bateria. Só aquela marca tem a bateria de tanto. As outras é um pouco menor ou um pouco maior. Isso já é direcionamento. Se eu ler o edital e eu identificar isso, eu consigo impugnar, porque eu mostro que isso está direcionando. Então, entra bem naquela parte que a Stephanie falou. Tem que ler com atenção, para que você consiga ter uma chance. Agora, reforçando, Ailton, aquilo que tu disse sobre a questão de, normalmente, é o menor preço. O que eu vou te dizer sobre isso? Eu não sei se eu concordo 100%. Por quê? Com a lei nova de licitações, tem um item... Vai ficar gravada, Guilherme. Estamos gravando e depois vai ser compartilhado. Tem um item que ele fala sobre a parte de execuibilidade, tá? Então, normalmente, a gente tem que atender de 25% a 50% de desconto no máximo. Se a empresa, por exemplo, vamos supor que é R$100.000 a licitação, o valor máximo, e lá nos lances a empresa chega no valor de 20 mil. Isso acontece. Participei de uma licitação hoje dessa forma. As empresas, era uma licitação de R$70.000, e eu fiz a conta lá, não lembro se 25% ou 50%, e o máximo que eu podia dar de desconto era chegar em 52 mil, por exemplo. As empresas começaram a brigar em 20 mil, 18 mil, 17 mil. Eu simplesmente parei de dar lance. Eu fiquei no meu 52, dei o desconto máximo e deixei. Por quê? Quando essas empresas começarem a mandar as documentações, porque elas foram as que ficaram com o menor valor, eu vou contestar, entrar com recurso, porque essas empresas não atenderam o edital. Elas não estão apresentando um valor exequível, ou seja, elas deram um lance
de um valor que não é possível executar esse trabalho. Então, ela precisa comprovar isso. Ou, em muitos editais, ela simplesmente é desclassificada do edital. Então, é muito de você ler e entender o que o edital te permite ou não. Esse é o típico a empresa que depois ela abandona a obra. É isso? Perfeito. Pode ser ou que ela vai contratar um Zé da esquina para fazer o trabalho e não um engenheiro. Tá, então, Mariana, é assim, Mariana e todos, né, que tá me ouvindo, é assim, as licitações que eu participo são licitações de valores altos, né, são licitação de 5 milhões acima. Então, o que acontece? Eu sei que você é engenheiro, né, todos aqui também ó, são do ramo, né, Futuros. um com mais experiência, né, do que outro, né, mas, na verdade, a gente está aqui, né, para adquirir experiência um com o outro. Então, o que acontece? Quando se trata de um orçamento, quando você vai fazer o orçamento de uma viga de concreto armado, essa viga de concreto armado, você vai ter ela, vamos supor, de 10 metros de comprimento por 80 centímetros de altura por 20 centímetros de espessura. Então, ali, você faz todo o levantamento dos insumos dessa viga. Então, você vai ter lá o aço, você vai ter o concreto, lá você vai ter a madeira, né, que você vai fabricar a forma, né, você vai ter o prego, você vai ter todos os materiais ali. Então, faz essa planilha, né, faz essa planilha e lá você chega no valor final, realmente, que você vai executar essa viga. Na verdade, a gente tem programa que faz isso, tá? Mas eu ainda sou um cara meio à moda antiga, eu sou muito desconfiado com alguma coisa que eu programo, às vezes, não calculo acerto. Eu vou lá e confiro, calculo tudo direitinho, né? Ali em cima do material, você joga aquele valor, tá? Que você paga do seu setor de compra e tal, de toda a sua parte administrativa. Custos diretos e indiretos, lucro. Aí você vem com outra parte que é toda a mão de obra. Né? Toda a mão de obra. De serviço é complicado. Então, você pega aquela viga e você divide aquilo, você tem uma viga de 10 metros, divide para 1 metro linear e você chega no valor que você gasta no metro daquela viga. Então, não tem como você diminuir disso. Fazer por menos do que aquele valor. Certo? Você bota uma gordurazinha para dar um valor, um desconto de, no máximo, estourado ali, 2%, 3%. Aí que entra o ponto. Se uma outra empresa, se o senhor fez esse trabalho todo minucioso, o senhor está certíssimo. Eu sou essa pessoa também. A diferença é que o meu é bem mais simples, é mais complexo o cálculo. Mas, se outra empresa oferece um desconto de 25%, o senhor não entende que essa empresa não vai conseguir executar o trabalho da forma com que está sendo descrito no edital? Quando essa empresa for mandar a documentação, depois que ela manda, tem um tempo, às vezes 10, 15 minutos, às vezes horas, dias, para que o senhor manifeste intenção de recurso. Sim. Aí o senhor monta uma defesa, um recurso, falando que a empresa não consegue, apresenta a tua planilha, enfim, para que a empresa consiga comprovar. Ela não conseguiu comprovar, ela é desclassificada. Então, não é só o menor valor. Sim, eu participei de várias licitações aí nesse formato e realmente funciona nesse... Espera aí que tem dois falando. Vai ser o Ailton daí, depois o Rafael compartilha com nós. Então, é assim mesmo, só que isso dá um desgaste mental na pessoa, você já está perdendo dinheiro, você vai gastar mais dinheiro para poder fazer, né, esse processo de impugnar, tá, isso aí, e às vezes você até não tem sucesso, porque dependendo da pessoa que está envolvida lá, dependendo das pessoas lá que está contratando, tá, se o cara já tem um canal, se o cara já tem conhecimento, tá, eu até entendi que, na verdade, o que faltava era eu ter alguém, tá, nos setores para ir lá e dar força, né, para poder, né, conseguir, né, ganhar a licitação. Às vezes você fica pensando assim, um monte de coisa, caramba, investi para caramba, não consegui, né, está acontecendo as coisas, né, que eu sei que está errado, mas tem existem situações que você diz, é melhor eu pegar minha planilhazinha, botar debaixo do braço e deixar para lá e sair disso aí.
Então, foi Mas realmente o que eu fiz. quando o senhor trabalhou com as licitações, não era com a nova lei, que ele é online, dessa forma, né? Era mais o presencial, tudo, né? Eu trabalhei também tinha muitos pregão online. Online é que é uma coisa bárbara. Online, o cara chega lá, é como assim, vamos supor, um leilão. Tá? É complicado. Então Principalmente você no dá o site do preço, Gov. você dá o preço, outro dá preço menor. Você bota um preço, outro dá um preço menor. Aí chega a situação que você diz, caramba, eu vou morrer, eu vou passar fome se eu entrar nisso aqui. Tá? Acaba saindo fora, tá entendendo? Sim, isso acontece com frequência, mas a gente não cai muito nessa pilha. E Uhum. sobre essa questão do senhor, pode ser que alguém está ajudando e tal, eu vou falar por mim. 90%, 90 não, 100% das licitações que a gente ganha, se não são de prefeituras que a gente já atendeu em algum momento, a gente não conhece ninguém. Então, às vezes a gente nem foi até a cidade. Então, na nossa área, quando a gente ganha e quando a gente perde, a gente não faz o pagamento, não faz nenhum contato, não faz nada com ninguém antes. É mais a expertise mesmo de analisar o edital e ver até onde a gente pode ir ou não. Tá, mas eu acredito, Mariana, que você entende, né, que todos entendem que a construção civil, tá, ela tem ela tem um povo que participa, tá, de orçamento que são injustos, tá? Às vezes tem muito aventureiro, às vezes tem pessoas que está passando por situação difícil, precisa de qualquer jeito pegar a obra, joga valor lá que você não pode acompanhar, tá? E isso a gente é em licitação, né? Cliente final, reforma e tudo mais. Tá? Então, é preciso que você se envolva com pessoas que já é exemplado também, que já tem um certo conhecimento, que alguém já sacaneou, pegou obra, não executou, tá entendendo? E deixou tudo para trás, o cara teve a maior dor de cabeça aí, tá? Para poder concluir. Quando você se depara com essas pessoas que já têm experiência, maravilha, você consegue sucesso. Porque a pessoa já pega o seu orçamento, já faz a avaliação, sabe que você está certo, e também nas reuniões, né? Nas reuniões, no que você passa para o cliente, é que o cliente, ele chega a entender, tá, da verdade, né, dos fatos. Aí você consegue sucesso, né? Mas quando você se depara com pessoas que não têm experiência, vamos supor, o cara quer fazer uma casa, aí essa casa, sei lá, custa lá, o custo dessa casa vai custar, sei lá, 800 mil, um exemplo. E essa pessoa, ele não sabe fazer avaliação, tá entendendo, dos custos dessa casa, de toda a matéria-prima, mão de obra, imposto, encargo, tá? E até o certificado final de conclusão. Então, o que é que acontece? Chega um cara que faz um orçamento para ele de 600, que ele não vai faltar 200 mil para fazer a casa, e, na verdade, ninguém faz dinheiro, tá? Você tem que fazer um orçamento de obra paralelo a isso. Você tem um cronograma executivo, esse cronograma executivo é quem administra praticamente, tá, toda a execução da obra, é quem traz o sucesso final. Mas Né? aí, no caso da licitação, a gente vai analisar o edital, o que ele está pedindo, para que a gente consiga ver se vai fazer sentido ou não. Né? Mas mesmo assim, aquela planilha que eles mandam, que serve como referência, é a planilha que você se baseia nela. Então, todo planejamento executivo e financeiro, você já faz baseado naquela planilha, né? Quando alguém não faz isso aí, né, certinho, né, acaba atrapalhando a vida dos outros. Mas isso aí, como diz a história, né? Essa aí né, faz parte, né, do jogo, e cada um que procure, né, encontrar assim métodos, tá, construtivos até para baratear, para ver o que é que faz, para poder fazer acontecer. Mas, como diz a história, ninguém faz milagre, né? Exato. Ninguém faz milagre. Vamos ver, então... Oi. Isso, a Ana perguntou quais são as modalidades das licitações. Perfeito, vamos falar sobre elas agora. Muito obrigada, Hilton. Então, a gente tem algumas modalidades de licitação. Eu separei aqui
as mais próximas para serviços de engenharia. A gente tem muitos outros. Então, a concorrência, ela é uma licitação quando são valores mais altos ou obras mais complexas. Então, tudo é licitação, mas daí eles chamam concorrência, pregão, dispensa. Aqui eu escrevi errado, é inegibilidade, e eu coloquei inebilidade, depois eu corrijo, e credenciamento. Então, a concorrência são quando são coisas mais complexas ou valores maiores. A parte do pregão, eles são serviços comuns de engenharia. Então, quando é uma avaliação, quando é manutenção, alguma construção menor, é um pregão. A dispensa é quando tem alguma coisa mais emergencial ou um valor menor. Então, para engenharia, se eu não me engano, é 108 ou 102 mil reais. Aí ele entra como dispensa. E credenciamento é uma parte muito legal, porque é igual como se fosse credenciar em bancos. Porém, você simplesmente vai ver o edital, vai ver se você atende todos os requisitos, vai mandar essa documentação, seja por plataforma, seja por correio ou por e-mail. Se você atender todos os requisitos, você simplesmente está apto para receber os serviços dessa prefeitura ou desse órgão. Então, é muito legal porque você não vai ter custo. E quando vir o trabalho, você simplesmente vai se deslocar até a região, até a cidade, enfim, e vai fazer esse trabalho. Então, a gente hoje atende credenciamentos em Santa Catarina, em Minas, em São Paulo, no Paraná. Tem uma cidade que é 30 quilômetros daqui que a gente atende um credenciamento. É um perfil de cliente que você não vai precisar ficar indo atrás. Oi, tudo bem? Está precisando de trabalho? Precisando me passar alguma coisa? Vai ficar fazendo marketing, publicidade. Esse é um cliente que ele vai chegar quando ele precisar de trabalho, de algum serviço seu. Então, é algo que não tem muito custo e vai chegar para você. Então, continuando, eu separei aqui vários regimes de execução, que a gente tem a empreitada por preço global. Então, é um valor fixo da obra, não importa se você executou 10 metros quadrados, 20 metros quadrados, eles querem que você construa o hospital, por exemplo. Então, você vai ter que entregar o hospital seguindo o projeto. Teve alguma alteração ou outra, custos são todos seus. Empreitada por preço unitário. É o que acontece, por exemplo, num contrato grande de avaliação de imóveis. Eles pedem um contrato, eles fazem uma licitação de 200 laudos, por exemplo, mas durante o edital, que é 1 ano de duração, eles vão pedir simplesmente 100 laudos. Então, eles vão pagar por laudos contratados, e não o valor final da licitação. Então, eles acabam economizando esse valor. Empreitada integral. Então, é quando a prefeitura ou o órgão, ele vai pedir para nós fazer o orçamento, nivelamento do solo, a construção, manutenção necessária e entregar com a chave na mão. Então, esse é para você entregar tudo. E a outra, que é a contratação integrada, ela é bem parecida. Porém, faz o projeto e executa a obra. Então, toda a responsabilidade é da empresa. E a contratação semi-integrada, ela é tipo a integrada, porém permite que o órgão público, por exemplo, a prefeitura, ela te entregue um projeto, uma ideia do que eles querem que seja executado. Então, você vai seguir mais ou menos esse parâmetro deles. Normalmente acontece nas escolas, porque tem os projetos escola mais bonita, algo assim, então tem que seguir o parâmetro do Estado, por exemplo. Então, você vai ter que fazer a escola, mas seguir esse projeto que já existe, adequando ele à realidade do terreno ou da cidade. Opa, aqui eu vou ter que tirar eu daqui, que tá... Aí nós temos vários tipos de serviços que a gente pode entregar na parte da engenharia. Foquei mais na engenharia civil, mas se enquadra um pouquinho para mecânica. Na parte de obras, então, tem serviços de construção, reforma, ampliação, rodovia, ponte, barragem. Na parte de fornecimento e instalação, a avaliação de imóveis não é aí. Manutenção, conservação, drenagem, demolição, terraplenagem e muitos outros. Consultoria técnica, estudo de viabilidade, projetos básicos, fiscalização de obra,
para ver se eles estão fazendo tudo correto. Serviços de engenharia, que é o que a gente faz, avaliação, uma manutenção, demolição e outras coisas. Então, aqui eu trouxe outras áreas da engenharia além da construção, porque a gente fica tão bitolado naquilo que na construção de casa, na construção de prédio, e a gente não tem noção da área gigante que a engenharia civil, né, no foco, consegue abordar. Então, quando a gente se forma, a gente fica pensando, eu vou fazer projeto, eu vou fazer obra. Você pode fazer muitas coisas, não precisa só fazer obra e projetos. Aí nós entramos nos critérios de julgamento, que determina como que a obra, como que a proposta vai ser escolhida como vencedora, que é o que o seu Ailton estava falando. A gente tem a opção de menor preço, a gente tem também melhor técnica ou preço, ou técnica e preço. O que quer dizer isso? Eles analisam não só o meu valor na técnica e preço, eles analisam também o que eu tenho de acervo. Então, vai valendo pontuação, como se fosse um concurso. Cada especialização que a empresa tiver, ou que o profissional tiver, vale um ponto ou outro ponto. Tem tantos funcionários que são especialistas, vale tanto. Então, você consegue ganhar de outras formas sem ser pelo menor preço. E tem também a questão de maior desconto, que é quase a mesma coisa que menor preço, né? Só que uma vista diferente. E aí entra um outro que não existe, mas é uma forma que você consegue, principalmente nessa e nessa, que é você identificar se essa empresa que deu os menores valores ou maiores descontos tem capacidade de executar esse trabalho. Então, uma forma que a gente inabilita muitas empresas é dessa forma. Documentação vencida, não assinou algum documento, não tem a especialidade, o KNAI da empresa não atende à execução desse trabalho. Então, tudo isso são formas e expertises que a gente tem. Aí, quais são as principais dificuldades para iniciantes? Que a gente já conversou um pouco. Falta de conhecimento sobre a legislação. Então, a lei que eu aconselho que vocês estudem um pouco é a de licitações, que é a nova. Ela mudou muitas coisas. Dificuldade, isso aí, Stephanie, obrigada. Dificuldade na leitura e interpretação dos editais. A gente percebe muito isso, quando eles colocam que não pode dar desconto maior de 25%, e as pessoas se matando nos valores baixos. Ou é um edital que você precisa dar lance pelo valor global, por exemplo, vou dar exemplo da avaliação, que são reais, da nossa realidade aqui do escritório. São 100 laudos e cada um é R$1.000, então são 100 mil reais. Quando eu vou dar o lance, eu tenho que dar o lance pensando nos 100 laudos. As pessoas dão lance de R$1.000. Ela nunca vai apresentar um laudo por R$100. Então, ele vai mudar muito e essa pessoa vai, simplesmente por erro de leitura, ela vai ser desabilitada. Deixa eu ver o que foi falado aqui, Eduardo. Bem dito, seu Ailton. Esse ramo de prestação de serviço é bem disputado e o que manda é o preço. Mais uma vez, eu reforço que eu não concordo 100% com essa fala, porque a gente já ganhou sem ser o menor preço. E a gente já perdeu sendo o menor preço também, porque a gente também erra. Inclusive, hoje, a gente perdeu uma licitação. Na verdade, a gente participou. Eu fiquei em 5º lugar, se eu não me engano. E o que acontece? Os primeiros lugares foram desabilitados, porque não atendiam a parte do valor possível para executar o trabalho, e o meu valor estava ótimo. Porém, eles me mandaram uma notificação 3 da tarde, que eu tinha até às 6 para mandar os documentos da habilitação. Eu vi essa notificação 6h25, quando chegou dizendo que eu perdi o prazo. Então, acontece também. Acontece com todo mundo. Falta de documentação, foi o meu caso, é muito sofrido. Stephanie, você participa de licitações? Compartilha com nós um pouco. E, então, hoje eu perdi uma licitação de R$20.000 por falta de enviar a documentação dentro do prazo. Muito legal. Tem muitas áreas. O pessoal já está fazendo licitação de ovos de Páscoa, para vocês terem ideia. E falta de experiência nas propostas e nos lances. Por exemplo, isso eu aprendi
na prática. Se o edital fala que eu só posso dar lances até 25% de desconto, e eu consigo atender com 25% de desconto, meu primeiro lance vai ser 25% de desconto. Porque a primeira empresa que der o lance que chegue no mínimo permitido, vai ganhar. Aconteceu com nós também, que uma empresa deu 25,02% de desconto. Eu tinha certeza que eu ia ganhar. Porém, eu não vi quando abriu o tempo para recurso e eles habilitaram a empresa que deu 25,02, porque eles usaram só as 2 primeiras casas e não usaram depois da vírgula. Agora, oi. Só te interrompendo, o Rafael mandou assim: nas licitações, o critério de escolha depende do que está definido no edital. Embora o menor preço seja um fator importante, ele nem sempre é o único critério. Em alguns casos, a qualidade técnica ou uma combinação de preço e qualidade também podem ser decisivas. Por isso, é fundamental ler atentamente o edital e garantir que a proposta atenda a todos os requisitos exigidos. Perfeito, Rafael. É exatamente isso, uma das maiores dificuldades. Ler e interpretar. A gente brinca que não precisa leitura, mas os editais têm 30, 40, 100 páginas. A gente tem que ler tudo, grifar, anotar, pesquisar, e que isso vai ser determinante se a gente vai ganhar ou não só o preço. Muito obrigada. E agora, alguns erros comuns e como evitar. Então, aqui eu deixei os erros, e aqui como que a gente evita. Então, deixar para ler o edital na última hora. Ultimamente, estamos fazendo dessa forma e não está dando legal, não está dando certo. Então, o que a gente aconselha? Tem um checklist com tudo que você precisa olhar antes de você montar a tua proposta e os documentos da licitação. Então, já vai lendo a licitação, analisando todos os pontos que você precisa. Documentação vencida. É muito comum mandar a documentação vencida, porque tem alguns documentos que eles não têm data de validade, porém no edital está escrito: documentos emitidos sem data de validade são válidos por no máximo 60 dias, 90 dias, deve ser emitido um novo, então a gente tem que se atentar nisso. Então, como que a gente faz? A gente tem um hábito de todo mês analisar os documentos, ou quando a gente salva um documento, a gente salva a validade dele. Validade de 30 dias, 60 ou 90, que é o que normalmente acontece. Ou coloca na agenda, vocês não vão esquecer. Se chegou a licitação e você não está com o documento, às vezes não dá tempo de tirar, tem que pagar uma taxa, demora um dia, perdeu a licitação. Ganhou no mais difícil, que é o preço, às vezes, e perde no envio da documentação. Essa, seu Ailton, fiz especialmente para o senhor sem nem saber. Desistir rápido após perder algumas licitações. Como que a gente vai resolver isso? Analise os seus concorrentes que ganharam. Tente entender o que eles estão fazendo de diferente. Claro, da forma legal, tá? Não ilegal, por favor. A questão... O senhor quer falar? Mas é assim, Mariana, hoje você tem canais, tem muitos canais para você ganhar dinheiro na construção civil sem participar assim, de muita concorrência. Né? Hoje eu trabalho mais com cliente final mesmo, então eu pego a obra, orço, faço o projeto, executo a obra, e não tem muita burocracia. Né? Mas daí, esse ponto é mais no sentido de eu quero trabalhar com licitação porque eu não quero ir atrás de um cliente, eu quero que chegue o trabalho para mim. Então, o senhor já tem uma carteira boa de cliente, eu ainda não tenho. Então, para mim, faz sentido participar de licitação. Para outras pessoas, realmente não vai fazer sentido. É mais para conseguir ver outras formas que a gente consegue trabalhar. Tem gente que só trabalha com licitação. Tá. Não, você está certa, porque eu acredito que você já adquiriu a experiência a nível, você já sabe por onde vai. Você já aprendeu o caminho. Né? Então, você aprendeu o caminho das pedras e já encontrou as pedras. Certo? Mas eu encontrei errando e ainda erro. E igual o que a Stephanie falou, na empresa onde ela trabalha tem 2 setores, licitação e comercial. Perfis totalmente diferentes, exatamente. O perfil do comercial é você atender um cliente, conversar. A licitação, analisei a documentação,
quero participar, faz sentido, eu vou participar, vou mandar os documentos. Só que precisa ter alguém dedicado para isso, realmente. Hoje Tá. eu não consigo participar e acompanhar e fazer tudo. Demanda Tá. pra caramba. É porque o que você faz, você investe pouco. A minha parte, o investimento é pesado. Para eu pegar uma licitação de um porte razoável, eu preciso de uma equipe de engenharia. E eu também tenho que me dedicar, além de eu trabalhar com os serviços que já estão em andamento, além de eu fiscalizar, controlar, planejar, né? Eu ainda tenho que dedicar esse tempo para poder chegar no valor final de uma planilha, para poder, né, acompanhar aí um edital. O que acontece? E você, o seu investimento, como você trabalha só com avaliação, né, de edificação, o seu investimento é pouco. Eu acredito que trabalhar você e mais 2 ou 3 pessoas, não é isso? Fisicamente, sim. Sem ser físico, são mais pessoas. Mas a questão aqui é para vocês verem onde vocês conseguem ir com a engenharia. No teu caso, realmente não faz sentido, mas pode ser que para outra pessoa ainda faça, por ela não ter outros serviços para prestar, né? Então, vai de cada um entender o contexto. No meu caso, eu não tinha dinheiro também para fazer montar uma equipe. Eu só tenho custos depois que eu ganho a licitação. Antes eu não gasto nada, porque para mim não faz sentido. Então, esse a gente pode colocar como um erro também. Identificar se essa licitação vai fazer sentido eu investir um tempo ou um valor antes de eu ganhar ela, né? Não, você está certa. Só que quando você tem volumes de obra, para você poder fazer o diagnóstico em toda essa planilha, você precisa fazer investimentos, senão você não consegue chegar num valor final que lhe deixe seguro, que realmente você vai, se ganhar a licitação, você vai conseguir executar. E acontece muito, né? Tem muita gente que ganha licitação e não consegue executar, né? Porque ele não fez o diagnóstico completo dos valores das coisas, o que ele ia gastar em cada setor, tá? Ou em cada etapa de serviço, e acabou se perdendo pelo meio do caminho. Aí acaba se queimando, tendo problemas terríveis. Então, assim, eu acredito que é um bom canal para quem tem, assim, já encontrou o caminho, já tem alguém que dá a força lá para você poder, né, para você poder ganhar essa licitação, como tem muitos que ganham, e logo em seguida aí já consegue botar aditivo e tal, tudo bem, para essa pessoa é bacana. Agora, para quem não tem conhecimento lá, e para também quem não tem conhecimento de como chegar lá, Pode comigo. Mas não Me chama. depois que você pega uma, e você vai embora, 2, 3, eu acho que eu não consegui ingressar nisso aí, até porque eu comecei a fazer conta do que eu estava perdendo de dinheiro, achei que não ia ter, né, muito sucesso, né, e, sei lá, não tive coragem também para prosseguir. Mas eu acredito que se você, né, tiver mesmo disposto a ingressar em licitação, né, só em licitação, com certeza tem sucesso. Eu conheço muitos que vivem só disso. Não pega... Eu tenho uma dúvida também. Só cortando o senhor, seu Ailton, é porque eu vou ter que sair, porque eu vou colocar minha filha para poder dormir. Então, desculpa cortar o senhor. Não, tudo bem, sem problema. Tá. Ô, Mari, eu tenho uma dúvida no seguinte. Quem faz avaliação, por exemplo, quando o imóvel vai para leilão? Entendeu? Estou falando assim pelo seguinte, porque eu trabalho com imóvel, nós compramos imóvel, às vezes de leilão, ou às vezes alguns imóveis que estão parados, enfim. E eu queria saber como que a gente faz para conseguir avaliar imóvel para leilão? Quem faz isso? Como que a gente consegue? Porque, assim, o meu foco, né? Eu tenho uma construtora e eu eu e meu marido, a gente trabalha com construção de kitnet, né? Alguns aí provavelmente já sabem disso, mas a gente faz kitnet, a gente compra, tipo, galpão
ou leilão, ou a gente constrói, né? E faz kitnet. E o meu foco é quem faz a avaliação do leilão? Quem que coloca isso? Porque eu quero entrar nessa área, você entendeu? Para mim, Vamos virar amiga. Isso aí. Então, assim, Bru, eu já fiz avaliação de imóveis que foram para leilão, que são da União Federal, tá? Vou te falar da União Federal, que eles chamam de SPU, que é quando... Lembra que há uns anos atrás foram muitos imóveis para leilão que eram da União? Nesse caso, o que acontece? Tem um edital como se fosse uma licitação, todo mundo que tem interesse em participar do leilão precisa demonstrar interesse lá. Quem demonstrou interesse primeiro é o que tem o direito a fazer uma avaliação. Aí, essa empresa, ou, por exemplo, você, Bruna, você fez lá, demonstrou interesse lá no Licitações Gov lá, e você foi a primeira pessoa física ou empresa que demonstrou interesse. Lá no edital vai estar escrito que você tem o direito de fazer uma avaliação. Eles vão pôr para vender com base no valor da avaliação que você entregar. Claro, você ganhou, você, Bruna, não vai avaliar, você vai contratar alguém para avaliar, para você ser imparcial. A partir desse valor, vai para o leilão. Aí tem as instâncias lá, primeiro 100%, 75%, não, você já conhece mais ou menos como funciona. A partir desse momento, como você foi a primeira empresa que demonstrou interesse, se tiver outros que deram lance, você tem direito a dar o último lance. Falar que você vai pagar R$1 mais caro do que o que deu o lance. Então, por esse fato, você consegue ganhar. Agora, para leilão, por exemplo, esses sites de leilão, como que você vai conseguir? Entrando em contato com os leiloeiros. Pega lá o leiloeiro, entra em contato e pergunta se ele tem interesse em fazer uma parceria, vê como que tu pode ajudar, visita ele. Só assim. Ah, entendi. Não, maravilha. Era essa que era a minha dúvida, viu? E, Mari, eu vou ter que sair, porque eu vou colocar realmente minha filha para poder dormir. E quero te mandar parabéns, porque sua palestra é muito legal, você fala muito bem, é uma belezinha. E eu vou continuar depois assistindo amanhã, né? Assim que subir, né? Eu continuo. Mas aí, parabéns, muito, muito, muito sucesso na sua empresa. E muita saúde também, que a gente precisa, e muita paciência também, que não é fácil. Obrigada, mas conte comigo. Qualquer coisa, manda uma mensagem, a gente vai conversando. Então, tá joia, viu? Beijo, gente. Até mais, viu? Boa noite, boa palestra para todo mundo. Aí, continuando nos nossos erros. Outra coisa é ignorar os prazos para envio dos documentos ou de recursos, que foi o que aconteceu comigo hoje. Perdi a licitação de R$20 mil porque eu não vi os prazos para poder mandar o documento. Erro total meu. Então, se atente aos prazos de cada etapa. A licitação só está perdida depois que ela foi homologada. Antes, ela não está perdida. Gente, eu fiz uma palestra, como diz a Kai, mais curta para que a gente pudesse conversar. Então, vou deixar aberto, se caso vocês tenham mais alguma dúvida, mais algum ponto que talvez não ficou muito claro. Se alguém tiver interesse em começar com licitações, se quiser que a gente faça um review ali do que a gente precisa inicialmente, estou aqui para ajudar vocês. Mas se caso ninguém quiser falar nada, a gente finaliza também. Tá, eu acho que eu já falei muito, né, Mariana? Eu já falei demais. Muito obrigada, senhor Ailton. Mas isso é bom, Mariana, porque é o seguinte, né? A gente hoje, né, nesse ramo de construção civil, né, a gente consegue, né, adquirir muito conhecimento um com o outro, tá? Porque isso é um universo, né? Isso é uma coisa gigantesca, tá? E você, e nenhum ser humano é capaz, né, de aprender tudo que a gente precisa, né, e que cabe dentro da construção civil. Tá? É por isso que cada um no seu quadrado, né, sempre tem lá um clínico geral, tá? Mas o cara que manda em tudo, ele nunca é bom, tá, em tudo. Tem umas coisas que você, né, consegue atender bem e tem coisa que você é um meia boca, né? Então,
assim, conversando, adquirindo experiência um com o outro, é que a gente enriquece mais os nossos conhecimentos. Aí agora, compartilhando aqui a pergunta do Fabrício, só para a gente ter mais conhecimento ainda. Lista dos top 5 sites para procurarmos licitações entre pagos e gratuitos. Caio, eu vou pedir uma ajuda aqui. Manda aquele link de licitação topzera que tu tem do Gov, que eu nunca sei. Mando mais, eu vou abrir aqui. Esse do Gov é um lugar de licitação onde todo mundo tem acesso fácil, tá? Então, o que acontece? Nesse site, Fabrício, é onde você vai encontrar mais licitações gratuitas, assim, mais tranquilas, porém onde tem a maior disputa. Então, o pessoal, a Kai já mandou ali, você consegue digitar por tipo de serviço, várias coisas, só que o pessoal vai matando nessas licitações. Aí, uma plataforma que é a que eu uso, Meta Licitações. É o que eu achei com o melhor custo-benefício. Você consegue filtrar por tipo de assunto. Por exemplo, eu pesquiso por CREA, Cresce, engenheiro, avaliador, laudos. Aí ele me traz no e-mail as licitações. Posso pesquisar por estado, por cidade também manualmente. Aí tem o Com Licitação, que do que eu conheço é a plataforma mais completa que tem. Mas ela é muito, muito, muito completa. Para mim não faz sentido, porque é muita coisa. Aí outro que eu te aconselho é entrar nos sites das prefeituras. E o outro é Diário Oficial da União, que é onde tem todas as licitações, aditivos, contratos assinados que você consegue acompanhar. Elísia, acho que é assim que fala. Uma dúvida. As vistorias do Banco da Caixa, como casa e apartamento, também é uma concorrência por parte dos engenheiros ou são contratados pelo Banco Caixa? Elisa, esse caso é bem legal, que ele se enquadra no credenciamento. O edital da Caixa está aberto, inclusive, a gente pode dar uma analisada no edital e ver se a gente se enquadra ou não. Mandando a documentação dentro do prazo estabelecido, se tiver tudo certo, você é habilitado. Nesse caso, para vistorias, acompanhamento de obra, avaliação, que é o que o Banco da Caixa faz, você precisa de CAT, que a gente conversou, com ou sem atestado, e apresentar alguns trabalhos, então, alguns laudos comprovando tua experiência. E, dependendo dos casos, a RT de execução, vistoria, porém, tem diversos lugares que você pode entrar na Caixa através desse edital. Tem Banco do Brasil também, que está aberto 2 editais. Tem BNB, que é o de Brasília. Tem do Nordeste, tem do Amazonas. Então, tem no Brasil todo editais de serviços nesse sentido que vocês conseguem participar sem ter um custo inicial. Só abrindo a empresa, nesse sentido. De nada, Fabrício. Mais alguém tem alguma dúvida, pessoal? Boa noite, Mari. Oi, Ana. Tudo bem? Eu cheguei um pouco atrasadinha, peguei o barco andando aí, o trem andando, como diz. Mas, Tudo bem por aqui? Saudades? pois é, deixa eu até abrir a minha câmera aqui para dar um oi. A Ana que foi a moderadora da outra vez que eu fiz palestra para vocês. Então, quero agradecer a Mari, né? A Kai, primeiramente, que faz a ponte, né, com a Mari aí, a Caiane, que é nossa colega, né, nossa aluna, nossa colega de aula aí. Quero agradecer a Mari pelo tempo, né, pelo tempo dedicado a nós, né, de contribuir um pouquinho do conhecimento sobre licitações, que é um tema que a gente não tem tanto abrangente assim na faculdade, né, no dia a dia ali dos nossos estudos. E agradecer por esse tempinho que tu teve com nós, por ter compartilhado um pouco desse conhecimento. E agradecer a todos os alunos que estão presentes também, né? Essa palestra vai ficar gravada, então daqui uns minutos mais depois a gente já sobe para o YouTube, né? E fica salvo lá no site. Fica um convite, Mari, para uma futura palestra, futuros assuntos. Eu sei que às vezes a engenharia, que nem eu digo, é um leque, né? A gente tem várias oportunidades, né? Que muitas vezes a gente fica só naquela, né?
mas é um leque, são várias oportunidades. Então, eu quero agradecer ao pessoal também que nos ajuda como alunos voluntários, né? O Matheus, o Rafael, a Bruna, a Kai, né? Todo mundo que nos ajuda aí. Eu não sei se a Kai tem mais alguma coisa para falar. Eu vou fazer só um comentário no finalzinho, que o trabalho de vocês é muito legal. É incrível, eu acompanho de pertinho a Kai correndo atrás para fazer funcionar. Vocês não fazem ideia para acontecer isso hoje. O que foi o rolê para funcionar? Então, até deu certo, eu fiquei muito feliz. E eu acho tão legal essa iniciativa de vocês, que em todo lugar que a gente vai, eu converso com as minhas amigas engenheiras, trago elas, já teve várias palestras para vocês, de amigas minhas. A gente foi atender um cliente em Curitiba, que fica 4, 5 horas de viagem daqui, compartilhamos sobre isso, a Kai ali um pouco assim, será que eu falo, será que eu não falo? Já convidei eles, então 3 clientes já trouxeram que têm interesse em compartilhar do conhecimento deles. Então, tudo que eu puder também fazer para ajudar vocês, vocês podem contar comigo, porque na minha faculdade não teve isso. Eu amei fazer a minha faculdade, não tem um A para falar deles, mas essa iniciativa que vocês têm, e vocês que estão participando numa quinta-feira à noite, gente, vocês estão de parabéns, porque não é qualquer um que vai querer estudar nesse horário. Então, aproveitem as oportunidades, porque esse tipo de conhecimento, não digo o meu, às vezes para um ou outro não vai fazer sentido, mas esse conhecimento que vocês estão tendo, não é qualquer lugar que vocês conseguem. Então, aproveitem. E muito obrigada novamente pelo convite. Desculpa se eu não fui clara em algum momento, se faltou algo, qualquer coisa vocês me chamem que estou à disposição. Tá ok, Mari. Muito obrigado, tá? Adquiri um pouco de experiência aí com a sua experiência, né? Pelo que você realmente mencionou aí, tá? Muito obrigado, tá? E obrigado a todos aí que estiveram juntos, né? Aqui nessa palestra de hoje. Um abraço a todos. Obrigada. Até mais. Bem, eu não tenho muito o que falar, né? Eu sou até suspeita em falar alguma coisa, porque vai tendenciar muito, mas tudo isso é muito bom também, essa parte de conhecimento, a oportunidade que a Má sempre está dando para a gente crescer e ajudar, é algo muito, muito satisfatório e muito bom. Obrigado, Mariana, por compartilhar conosco a tua expertise. De nada, João. Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida na tua parte, eu não tenho muito conhecimento na tua área, mas conte comigo, eu te ajudo. Obrigado. Então, boa noite, pessoal. Muito obrigada por terem me acompanhado nessa 1h30. Foi um prazer estar aqui com vocês.